Tem uma história que eu gosto. Então tinha um monge, que ele estava na beira de um rio, e ele viu um escorpião que estava se afogando. Ele não tinha nenhuma folha ali perto, nem um galho, nem nada, ele não teve dúvida. Pôs a mão no meio do rio, pegou o escorpião e pôs ele na terra. Na hora que ele estava pondo o escorpião na terra, o escorpião mordeu ele. Tem! E o cara falou para ele assim: "Mas, meu monge, o senhor é um homem bom, mas que absurdo, o senhor não sabe que o escorpião morde?" Disse assim: "É da natureza do escorpião morder, e é da minha natureza tentar salvar um bichinho que está se afogando." Vocês pensam assim também, né? Não pensa assim? Nossa, gente! Viver presente no agora é isto, né. Às vezes a gente ajuda uma pessoa que não sente nenhuma gratidão pelo que você fez, mas você ajudou pela gratidão do outro? Você estava esperando que outro te desse um retorno? Se você esperou alguma coisa de volta pelo gesto de bondade que você fez, você perdeu. Na hora que você faz um gesto de bondade sem expectativa de retorno, isso é o coração verdadeiro. Isso é a verdadeira doação. Eu sou uma monja zen budista, então eu raspo os cabelos. Tenho 77 anos de idade, algumas rugas no rosto e no corpo também, que vocês não estão vendo. Eu vi a minha avó com o bracinho todo enrugado, achei que não ia acontecer comigo, acontece. Eu uso um hábito japonês que tem uma camisa por baixo, que o lado esquerdo fecha em cima do direito, não tem nenhum botão a minha roupa. Depois tem um kimono, que é uma roupa comprida, que vai até o pé, também é branco, e o lado esquerdo fecha em cima do direito. E depois tem uma roupa preta por cima, meio transparente, que o lado esquerdo fecha em cima do direito. E em cima disto, tem um pedacinho de pano, que a gente chama de irakusu, que é um manto budista, que seria o manto de discípulo de Buda, que é feito de pedaços. E nesse meu pedacinho de pano, que mostra que eu sou uma discípula de Buda, tem alguns buttons. Tem um da América do Sul, tem um da gente fazer doações de órgãos, e tem outro da Agenda 2030, que é todo coloridinho, da sustentabilidade. E assim sou eu. Ah, tem o sapato, é um sapatinho chinês, não é japonês, é chinês, bem baratinho. Bom, vocês já viram o que vem pela frente, vamos lá. Monja, nosso tema de hoje é viver o hoje. Na teoria, a todo momento dizemos uns aos outros que é preciso viver o hoje, focar no presente, pois o passado já se foi, o futuro ainda virá. Mas eu gostaria que a monja discorresse sobre esse assunto. E eu gostaria de fazer uma pergunta. O que realmente significa viver o hoje na prática? Como equilibrar o planejamento para o futuro sem perder a atenção ao presente, monja? Pois então, a gente planeja o futuro agora, não é verdade? Quando é que a gente vai planejar lá atrás ou lá adiante? Não. Então esse momento presente, ele é o resultado de tudo que já foi e a possibilidade de tudo que será. Então quando a gente fala vivo agora, na hora que a gente fala agora já acabou agora. Eu tenho um programa numa rádio, chama Rádio Vibe Mundial, segundas e sextas-feiras às 19h30, é 25 minutos. E quando você está na porque a gente fala na rádio, fica passando uma coisinha assim na frente com o tempo, com os segundos. Na hora que você fala, são 19h32 segundos, não, 33, e 34, e 35. E é muito rápido, né? Agora é interessante pensar que nós somos o tempo. E o tempo vida é o tempo de onde nós estamos. E se nós ficamos muito presos ao passado, aí eu gosto de lembrar do passado. Não, é gostoso lembrar, mas a lembra para quê? Como é que eu utilizo esse conhecimento que eu obtive de todas as minhas experiências do passado para viver agora o presente? E, ao mesmo tempo, todas as experiências que eu possa vir a ter. Então, não impede que você, estando vivendo agora, o presente, é este o momento em que nós planejamos o que vamos fazer. Eu vim aqui hoje, fui convidada. E quando eu fui convidada, eu escrevi na minha agenda. E hoje eu abri a minha agenda de manhã cedo, porque se eu tivesse me esquecido, eu me lembraria que estava escrito e que eu viria aqui. E para eu vir aqui, houve um planejamento. Então eu não cheguei assim de sopetão, eles não me cataram na rua. Vem agora, monja, senta aí e fala, né? Então houve um planejamento. Para estar presente no agora, nós planejamos.
Nós planejamos o que a gente vai comer, geralmente, né. A gente vai fazer compras de alimentos quando tem dinheiro, né, senão a gente pede esmola, não é? Vocês sabiam que os monges vivem de doações? E antigamente a gente saía pedindo esmolas. Quando a gente morava, a minha ordem religiosa, quando a gente estava lá na Índia, os monges de manhã cedo saíam cedinho esmolando, tinha uma tigelinha, a tigelinha era de metal, ia de porta em porta pedindo comida. E você não podia escolher o que ia comer. E comia com as mãozinhas, com os 3 dedinhos, polegar, indicador e médio da mão direita, porque a mão esquerda era usada para ir no banheiro. Olha cada coisa, né. E eles saíam bem cedinho para pedir esmolas, e depois sentavam, faziam um foguinho, punha toda a comida que receberam para ferver e depois comiam. Eles sabiam que eles iam comer aquele dia? Não. Eles planejavam que iam comer? Não. Eles viviam o presente? Viviam. E como é que a gente vive o presente também? Quando você caminha, você tem consciência do seu corpo? Você tem consciência agora como é que você está sentada, sentado nessa cadeira? Como é que estão seus pés? E seus braços? Qual é a posição que você escolheu estar sentada agora? E como é que você está respirando? Já percebeu que a única coisa que a gente pode ter algum controle é a respiração? Talvez não temos controle sobre pensamentos, sobre emoções. Como é que estamos respirando? O que eu estou fazendo com as minhas mãos? E os meus pezinhos? Estão cruzados? Estão abertinhos? Sinta o seu corpo, estar presente no presente é isso, estar completamente inteira aonde estamos, porque se estiver aqui pensando, o que eu fiz antes de vir para cá, o que eu vou fazer quando eu sair daqui, eu perdi a beleza do instante. E é isto. E esse instante agora não é um instante de planejamento do futuro, né. Nós não estamos com a nossa agenda para pensar: "Vou ao dentista no tal dia, vou em tal lugar", né. A gente está aqui para ouvir e para refletir. Será que tem sentido a nossa vida? Será que nós damos propósito e sentido à nossa existência? Reflexão. Muito bom. Vamos lá, monja, vamos lá. Me ajuda aqui, hein. Em um mundo acelerado, como que a gente vive, cheio de distrações, quais são as chaves para cultivar a atenção plena no dia a dia? Ah, então, claro que a gente tem muitas distrações e provocações. E agora tem a história dos algoritmos, né, vocês gostam deles? Eles descobrem o que a gente gosta, né. Eu, por exemplo, eu gosto de cachorrinhos. Então sempre que aparece no WhatsApp ou coisa de cachorrinho, eu olho. Então me mandam tanta coisa de cachorrinho que eu não aguento mais. Porque é muito cachorrinho bonitinho, filhotinho, velhinho, gordinho, magrinho, subindo, descendo. Chega um momento que você fala: "Chega de ver cachorrinho", né. Então, como é que eu aprecio a minha vida e o que eu estou fazendo? Como é que eu faço escolhas? Eu estou pondo assim porque eu gosto de ver vocês. E a luz vem aqui, a gente não vê vocês. Vocês veem a nós 2, mas a gente vê só um pedacinho de vocês. E eu gosto de ver. Porque a nossa presença e a minha fala depende de vocês. Eu não estou falando para mim sozinha. É diferente do teatro, né? A pessoa no teatro, o autor, ele decora uma fala. Então ele vai falar essa fala que ele já decorou, ele vai interpretar, que é uma coisa muito bonita. Mas aqui eu não estou interpretando, eu estou tentando entrar em contato diretamente com cada um e todos vocês. E a sua atitude, da maneira que está sentada, que está com a mãozinha aqui, você aí. O pensador de Rodin, tem outro atrás de você também. Tem uma estátua muito antiga de um artista plástico lá, que chamava Rodin. E o Rodin fez uma estátua de um chamado Pensador. É uma estátua bonita de um homem sentado que está pensando. Então ele fica com a mãozinha aqui segurando o queixo. Olha ela ali, está pensando. Você percebeu o que você estava pensando? Não, mas essa é a atitude de quem pensa. Então a gente vai percebendo a nós mesmos, quem somos, como nos manifestamos no mundo. O que é amar? É um sentimento gostosinho, né? Quando a gente gosta de alguém, faz redondinho no coração, não faz? E quando a gente tem raiva de alguém,
No Japão, sabe o que o pessoal fala? Que, a expressão em japonês é assim: "Hara otatsu", hara é barriga. E quando a gente fica bravo, a barriga fica em pé, fica pronto para briga. Chega uma pessoa que eu não gosto. E quando uma pessoa que a gente gosta, fica maciozinho, né? E a gente perceber em nós as nossas sensações, as nossas emoções, as nossas relações, para quê? Para poder usar de forma melhor. Não é para controlar, não, é para reconhecer o que é bom e o que não é bom, o que é agradável, o que é desagradável. E como é que eu lido com as dificuldades? A vida não é tudo bonitinho, gostosinho o tempo todo, né? Temos dificuldades, aflições, angústias. Como temos amor, alegria, contentamento, partilha, tudo faz parte da nossa vida. Quando você para de escolher e selecionar, você pode apreciar cada instante da existência. E tem uma frase que é até título de um livro meu, que diz assim: em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes. Isso é uma frase de Buda, que é um personagem da Índia antiga, de 2.600 anos atrás, 600 anos antes de Jesus de Nazaré, viveu viveu esse moço. Nasceu uma criancinha, era filho do rei, da rainha, vivia muito bem, tinha tudo o que ele queria, era inteligente, hábil, esportista, era um serzinho lindo. Casou cedo, teve um filhinho, e aí ele ouviu falar que tinha sofrimento no mundo. O pai dele tinha posto ele numa redoma para não sentir nada ruim. Vocês queriam isso na sua vida? Viver numa redoma? Que não sentisse nada desagradável? Que tudo fosse só gostosinho o tempo todo? E ele vivia assim, como se estivesse protegido de tudo. O pai tinha medo que ele fosse ser religioso, queria que ele fosse político, que nem o pai. Rei é político, né? Rei virava rei, não é porque nasceu rei. Naquela época virava rei porque lutava, era guerreiro, era gente brava, era malvadão, não era bonzinho, não. Quando fala rei, fala, ai que lindo, é um rei. Nossa, quanto será que esse rei já matou, né? Era uma coisa de braveza, de guerra, de tomar territórios, né? Então ele era filho do rei. E o rei queria que ele fosse reizinho também. Então disseram, quando ele nasceu, que se ele encontrasse velhice, doença e morte, ele talvez fosse querer não ser político, não querer ser rei, não querer ser guerreiro. Então o pai trancava ele no castelo, dava tudo que era gostoso, de bom e do melhor, casou, teve um bebezinho, era feliz, nada faltava, tinha escravos, olha que horror, tinha até escravatura naquela época. Gente que ficava abanando, ele não tinha ar-condicionado, abanava, tem outro que segurava uma vela acesa para ter luz, porque não tinha luz elétrica também, né. Então ele vivia nesse esplendor, a comida era o que ele queria, aparecer na frente, né. Não tinha televisão, não tinha computadores, né, então era tudo show ao vivo, que graças a benesses da Fiesp e do SESI, vocês têm um teatro ao vivo. Vocês podiam estar me vendo numa tela, algumas pessoas estão vendo na tela, mas vocês puderam estar aqui presencialmente. E não é diferente? A gente está junto de alguém, a gente vê como é que a pessoa se move, não é só ver a carinha, não é ver só um pedacinho, todo o nosso corpo está falando. Vocês viram, eu não sou uma pessoa calminha não, meu pé fica mexendo, a mão fica mexendo, já perceberam, né? O cappuccino ajudou, O monja Clemen? cappuccino, ai, ele me deu um cappuccino antes de vir aqui. Nossa, eu falei: "Eu não vou dormir essa noite". Já estou me preparando, porque eu falei: "Vai ser animada a noite, né". Tem uma maquininha de cappuccino lá atrás, bem gostoso, e depois bebi água. E sabe o que eu faço? Eu sempre peço um copo, que seja com café, chocolate, chá, e outro de água pura, porque depois eu lavo o copo com a água pura do outro copo e bebo o restinho, para não desperdiçar nada. Vocês fazem isso, né? É, não pode desperdiçar, café tá caríssimo, não pode. A gente aprende no mosteiro é assim, gente. Depois que a gente acaba de comer, cada um tem suas tigelinhas, não é mais aquela tigelinha única da Índia antiga, né.
O Japão é diferente, tem 5 tigelinhas de laca e tal. Quando você acaba de comer, vem primeiro um chá quente, e com o chá você lava cada uma das tigelas e bebe de uma das tigelas meio tic 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 tic. Aí vem um pedacinho de um pezinho de pauzinho assim, que tem uma gaze na ponta. Com a gaze você raspa todo o resto de comida que possa ter ficado nas tigelinhas. Depois disso vem água quente. Não pode ser quente demais, senão rasga a tigela, a laca. Então põe água quente, aí você lava uma tigela dentro da outra, enxuga e guarda. Não sobra nem um grão de arroz. E o que que eu aprendi lá no Japão? Por exemplo, nós íamos pedir esmolas. Nós, monges, vivemos de mendicância, então a gente ia pedir esmola. Então a gente ia, na época que estava no campo, a gente ia fazer uma fila de monjinhas, assim, tinha um sininho tocando. Eles tocavam o sininho, tlim, 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 tlim. Ho, ho quer dizer o Dharma, a verdade, a lei verdadeira. E as pessoas vinham correndo dar comida pra gente. É, mas davam cru. Então dava arroz cru, às vezes davam verduras cruas, e a gente levava tudo para o mosteiro para depois cozinhar. E quando era na cidade, as pessoas davam moedinhas, e a gente põe então um paninho dentro da nossa tigelinha, a gente ia com uma tigelinha na mão. E aí punha as moedinhas, chegava no mosteiro, todo mundo punha as moedinhas juntas para depois comprar aquilo que fosse necessário para a nossa sobrevivência. E muitas vezes eu fui fazer esmola no campo e encontrava senhoras e senhores que tinham até quebrado a coluna, porque passaram quase que a vida inteira plantando arroz com a mão. O arroz lá é na água. São campos de água onde plantam arroz. E as pessoas ficam com as costinhas machucadinhas e as mãozinhas também. E quando você recebe uma doação de uma pessoa que tem muito mais idade que você e que você vê o que passou a vida inteira cuidando de uma plantação, você usa com muito respeito aquilo que recebeu. Quer seja um pouquinho de arroz, quer seja uma verdura, quer seja um dinheirinho. E eu gosto de chocolate, vocês gostam de chocolate? E às vezes dava um dinheirinho pra gente, né, dividia o dinheirinho para cada um comprar uma coisinha que gostava. E eu ia lá no supermercado e ficava olhando os chocolates. Tinha chocolate caro, devia ser bom, né. Eu comprava o mais baratinho, porque eu me lembrava das costas daquelas pessoas e das mãozinhas que estavam desgastadas de tanto trabalho. Então a gente aprende a não desperdiçar, a cuidar, não pegar nada em excesso e não pode faltar também. Não é dizer: "Ah, vou ficar com fome, com vontade", não, não vai ficar nem com fome, nem com vontade. Vai pegar o que é adequado, na quantia adequada, para não abusar da vida, de qualquer forma de vida. Vocês já perceberam que para a gente ter um grãozinho de arroz, é preciso que todo o universo esteja em harmonia? Se chover demais não dá, se tiver muito seco não dá, se as pessoas não cuidarem dos campos, se não tiver sapo, de noite tinha sapo coachando. Quó, quó, quó. Aí quando você sabe se tem sapo, o que que tem? Cobra, gente. Quem é que come sapo? Cobra. Cobra d'água. Elas não fazem nada pra gente, mas come o sapinho. Então a gente anda atento. Quando você mora nas áreas rurais, a gente anda muito esperto, né? Tem aranha, tem cobra, tem escorpião. Tem uma história que eu gosto. Então tinha um monge, que ele estava na beira de um rio, e ele viu um escorpião que estava se afogando. Ele não tinha nenhuma folha ali perto, nem um galho, nem nada, ele não teve dúvida. Pôs a mão no meio do rio, pegou o escorpião e pôs ele na terra. Na hora que ele estava pondo o escorpião na terra, o escorpião mordeu ele. Tem! E o cara falou para ele assim: "Mas meu monge, o senhor é um homem bom, mas que absurdo, o senhor não sabe que o escorpião morde?" Disse assim: "É da natureza do escorpião morder, e é da minha natureza tentar salvar um bichinho que está se afogando." Vocês pensam assim também, né? Não pensa assim? Nossa, gente! Viver presente no agora é isto, né. Às vezes a gente ajuda uma pessoa que não sente nenhuma gratidão pelo que você fez, mas você ajudou pela gratidão do outro? Você estava esperando que o outro te desse um retorno? Se você esperou alguma coisa de volta pelo gesto de bondade que você fez, você perdeu.
Na hora que você faz um gesto de bondade sem expectativa de retorno, isso é o coração verdadeiro. Isso é a verdadeira doação.